De hoje é traição, decepção e frustração. O que a gente faz com traição, decepção e frustração? Alguém assistiu a live da Gleide comigo ontem? Sorria! O remédio para tudo na vida é sorria! Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É isso mesmo, meu povo, é isso mesmo. Tô politicando, por isso que eu tô chamando vocês de meu povo e minha pova. Olha só, nós estamos em clima de eleições, né? Mas eu não tô politicando não, gente, é brincadeira. Daí, se você não assistiu a live da Gleide, que foi ontem, foi top das galáxias. Vixe, tô na live pra mim. Eu acho que pra todo mundo. Ontem a live foi top das galáxias, você pode assistir, tá aqui salva. E já vai pro YouTube hoje ainda também. Só não fiz ainda um download dela, mas ela vai pro YouTube também. Daí, ó, agora nós vamos estudar. Oba! O Iago chegou aí. O Iago tá começando a aparecer nas minhas lives, até que enfim, né, Iago? Tá tendo tempo. Votem, Lorena, Partido Marçal. Ai, gente, não, eu não sou política, não. Agora que já chegou algumas pessoas, olha só. Traição é igual consórcio. Dia mais, dia menos, você será contemplado. Se você ainda não foi contemplado, aguarde. Dia mais, dia menos, você será contemplado. E aí, nosso tema bacana de hoje é com a leitura do Salmo 55. Como eu disse para vocês, hoje nós estamos concluindo aqui essa etapa nossa de estudos. Nós vamos dar uma pausa agora no estudo de Salmos. Esse vai ser o nosso último Salmo estudado por enquanto. E nós vamos estudar os Evangelhos, porque o meu povo perece por falta de conhecimento. E é por falta de conhecimento da palavra de Jesus que foi destinada propriamente para a gente. Não que essa aqui não seja destinada, mas ela acaba remetendo muito ao que foi falado no Antigo Testamento, embora eu sempre venha trazendo aqui para vocês a linguagem mais próxima do que o Evangelho propõe, mas ainda assim nada se compara ao entendimento que foi passado pelo próprio Cristo. Então nós, a partir da semana que vem, vamos começar a estudar os Evangelhos. E então chama a galera, avisa a galera, eu vou fazer uma arte para convidar, pra gente juntar mais um pessoal. Eu acredito que vai ser de tamanha transformação, de tamanha valia na vida de vocês. E depois que a gente passar pelos Evangelhos, aí se vocês não derem a louca de que querem outro livro, a gente volta para Salmos. Mas nós já estudamos 55 Salmos. Só em Salmos nós já fizemos 30 estudos, ok? Se você tá aí desde o início, ó, palma pra você, você já estudou 30 estudos só em Salmos, ok? Então vamos agora começar a leitura do Salmo propriamente dito. Que os traidores sejam destruídos. Esse Salmo já começa falando que os traidores sejam destruídos. Esse é um Salmo destinado ao mestre de canto, para instrumentos de cordas, e ele é um salmo didático de Davi. Ao que tudo indica, pessoal, que tá entrando aí agora, bom dia, boa tarde, boa noite, porque tem gente que entra toda hora, seja a hora que for, assim deve ser a sua vida também, em oração. Dia, tarde e noite. O que acontece? Ao que tudo indica, esse salmo aqui foi escrito numa situação de lamento de Davi, porque ele tinha sido traído, como o próprio nome fala, que os traidores sejam destruídos. Ele está pedindo que os traidores sejam destruídos, limpando casa ao som de Lorena Borges, à luz das suas manhãs. Ai, Thali. Então bora lá. Eu não posso ficar lendo esses negócios que vocês escrevem aqui não, senão eu me perco. Tá, bora lá. Dá ouvidos, ó Deus, Davi falando, a minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me, ó Deus.
Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado no meu espírito por causa do clamor do inimigo contra a minha vida, contra a minha alma, contra os inimigos visíveis e invisíveis que desejam o meu mal. Esses inimigos que me oprimem da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade, né? Me desejam sempre esse mal e furiosamente me hostilizam. A gente já cansou de ver, né? Davi, coitadinho de Davi. Davi, ele simplesmente tinha uma coleção de inimigos, né? Simplesmente. E porque ele tinha que ser fortalecido, só pode. Porque ele precisava criar raízes, ele precisava ser testado. Vocês já perceberam o tanto que os escolhidos de Deus são testados? São presos, são retirados da sua família. Você precisa de passar por provas mesmo para se fortalecer na fé. Que isso então aconteça por amor. Que isso na sua vida aconteça então por amor, não aconteça por dor. Se fortaleça na fé, para você não ter que passar por tanta prova. Davi aqui, coitadinho. E aí ele vem: estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, angústia, temor e tremor. E olha só, temor e tremor me sobrevém, e o horror se apodera de mim, o pânico se apodera de mim, essa angústia tem se apoderado de mim. E como nós vimos ontem, no estudo de ontem, Davi sofreu perseguições de tudo que é jeito, de todos os tipos que vocês imaginarem, tinha inimigo para todo lado, porque sua cabeça estava valendo ouro. E ele estava fugindo, era da morte mesmo, porque Saul queria matá-lo. E como Saul estava disposto a matá-lo e a pagar alto preço por ele, as pessoas estavam entregando ele facilmente, né? Tem gente que é tão mesquinha que por conta de 50 reais já te trai, pensa por todo esse prestígio, né? De estar entregando uma encomenda para o rei. Tá, então ele estava já chateado pé da vida pela quantidade de perseguição que ele tinha. E os salmos continuam. Então, disse eu, Davi já estava ficando cansado, esgotado de tudo isso. Quem me dera asas, como de pomba, para voar para bem longe. Eu queria vazar dessa cilada aqui. Eu voaria e acharia pouso. Eis que eu fugiria para bem longe e ficaria no deserto. Gente, quem é que podendo fugir para bem longe prefere ficar num deserto? O cara tava de mal a pior, né? Aqui já mostra que ele não tava batendo muito bem mesmo não. Ele tava bem fraco das ideias. Porque ele quer fugir e ele quer fugir para um lugar que não tenha ninguém. Porque eu tô cansado de tanto me esconder, eu tô cansado desse tanto de inimigo atrás de mim. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Eu estou com pressa de me esconder, né? De me abrigar desses tufões da existência. Eu tô cansado desses terremotos que me perturbam, desses tornados que me perturbam, de tanta gente atrás de mim, de tanta situação complexa na minha vida. Quem não? Quem nunca passou por essa situação de querer sumir, né? Aí ele continua: destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Então ele fala que aonde ele está vendo inimigos, ele quer que o Senhor venha destruir. Só que eu já expliquei para vocês, pequenos gafanhotos, que quem destrói são os gafanhotos. Vocês não são gafanhotos. Eu já expliquei para vocês que aqui Davi pede para que seus inimigos sejam destruídos, mas nós, que já fomos remidos dos nossos pecados lá na cruz, por amor de Jesus, devemos falar diferente. Devemos falar assim: Senhor, salva os meus inimigos.
converte o coração dos meus inimigos. A nossa linguagem deve ser adaptada à nossa realidade, que não é de justiça retributiva, mas é de justiça retributiva do amor. E aí ele continua: dia e noite giram nas suas muralhas e muros adentro, campeia a perversidade e a malícia. Dia e noite, essas pessoas que são meus inimigos, elas me rodeiam, elas querem entrar de todo jeito na minha vida, elas querem abalar as minhas estruturas. Há destruição no meio delas, há má intenção no meio delas. Das suas praças, elas não se apartam. Eles estão armando atentados nas praças, opressão, engano, para todo lado. Com efeito, não é inimigo explícito que me afronta. Agora é que vai começar o lance da traição. Até agora, o que Davi disse? Eu tenho muito inimigo. Gente, isso é novidade pra gente que está estudando aqui Salmos já tem alguns dias. A gente já percebeu que o que mais Davi tem é inimigo mesmo. E aí agora ele fala: com efeito, não é inimigo que me afronta. Não é esses inimigos aí que eu tanto falo que me afronta. Se o fosse, eu até suportaria. Essas pessoas que não gostam de mim, não gostam mesmo de mim. Eu suporto. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim. A questão é que agora, quem está falando mal de mim, quem veio e me apunhalou pelas costas, não é quem já era tão obviamente meu inimigo. Pois dele eu me esconderia facilmente. Mas és tu, homem, meu igual. Então, tadinho do Davi, gente. Aqui ele tá falando: eu tenho muito inimigo, beleza, dos meus inimigos eu já estou calejado, né? Davi só fez uma cagadinha, consertou uma treta com outra treta. E aí, o que aconteceu? Davi pega e fala assim: dos meus inimigos eu já tô calejado, mas o pior mesmo é que agora me apareceu um inimigo, uma traição de um homem meu igual. Meu igual. A pior traição é de quem está próximo de quem você ama, a Gleide disse. O que ele fala aqui? Um homem meu igual, gente. E ao que tudo indica, esse homem meu igual aqui, que Davi fala, existem os historiadores, os estudiosos da palavra de Deus, entendem que aqui a menção é ao filho dele, né, Absalão, que também levantou toda uma trama aí de malfeitores contra o próprio pai para tomar-lhe o reinado. Então aqui ele fala: mas és tu, homem, meu igual, sangue do meu sangue, meu filho, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos, nós, eu e você, andávamos. Juntos, nós nos intertíamos. E íamos com a multidão à casa de Deus, louvávamos ao Senhor juntos. Que você, homem tão íntimo, tão meu amigo, é que agora me apunhalou pelas costas. É quem agora me traiu. Agora, isso pra mim é terrível. Porque se fosse os meus inimigos, que de cara já se falam, já se portam como meus inimigos, normal. Eu já tô acostumado com esse tanto inimigo que eu tenho. Mas tu, meu amigo, agora tá me apunhalando pelas costas? Ah, isso eu não sei se eu suporto. Tipo, né? Davi falando. Aí ele pega e fala assim, ó: que a morte os assalte e vivos desçam a cova. Só que essa menção aqui, ele não faz a esse amigo traidor. Essa menção aqui, ele faz aos inimigos. Porque na cabeça dele existe inimigo
e existe o amigo traidor. Ele não deixa de reconhecer que ele era um amigo e que ele o traiu. Ele não o considera um inimigo. Aí ele pega e continua. Porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. O que eu posso pedir como filho de Deus para pessoas que têm maldade nas suas casas e no seu íntimo é que o Senhor tenha misericórdia de vocês. Porque eu não me torno mal. Porque o bem Deus quer. O mal ele não quer. Eu não vou me tornar mal. E aí Davi continua. Eu, porém, invoco a Deus. Eu invoco a Deus. E o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, eu farei as minhas queixas e lamentarei. Eu vou orar, eu oro pelas minhas queixas, pelas minhas lamentações, pelos meus inimigos. E quem vai ouvir a minha voz é Deus. Quem vai ouvir a minha voz é Deus. É Ele que livra-me a alma em paz dos que me perseguem. É Ele que vai me livrar a alma dos que me perseguem. Pois são muitos os que estão contra mim. Gente, se Davi foi protegido, é porque Deus queria mesmo, viu? Porque eram muitos mesmo contra eles. Deus ouvirá e lhes responderá. Ele que preside desde a eternidade. Porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Essas pessoas, por não temerem a Deus, por continuarem praticando o mal, elas mesmas se tornam sentenças para elas, sabe? Elas mesmas sentenciam contra as suas próprias vidas. Elas mesmas já perderam suas próprias ações. Não tem jeito. Não tem jeito. A não ser que Deus Pai todo misericordioso atue em misericórdia em relação a essas pessoas, porque elas mesmas não estão dispostas a acreditar em Deus, a fazer o bem. E ele pega e pede para que Deus o responda, né? Continuando, tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança, a sua fraternidade. Agora ele volta lá no homem, no amigo traidor. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele. Eu estava em paz, mas corrompeu a sua aliança, corrompeu a sua fraternidade. A sua boca, a boca desse amigo, era mais macia que a manteiga. A amizade, né? Sabe aquela amiga? Ai, amiga. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. Aquelas pessoas que são assim tão amáveis, sabe? Que às vezes a gente fala assim, tão falcianes. Ai, Lorena, para. As suas palavras eram mais brandas que o azeite. Esse aqui é o amigo que apunhalou Davi pelas costas. Contudo, eram espadas desabainhadas. Então as suas palavras eram tão doces, as suas palavras eram tão agradáveis, mas quando eu virava as costas, taca-lhe, taca-lhe, taca-lhe. Então aí ele continua. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Esses medos, essas ansiedades que você fica por conta da traição, confia tudo isso a Deus. É Ele que vai te sustentar, né? Nesse dia da traição, da decepção, da frustração. Porque na verdade, gente, a traição é uma coisa. A decepção e a frustração são consequências da traição. Você fica decepcionado, você fica frustrado, né? Jamais, Deus é quem jamais permitirá, Deus é quem jamais permitirá que o justo seja abalado. Vocês não, por mais que as suas estruturas sejam sacudidas, você não vai cair.
Deus não permite. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Porque ele continua aqui pedindo para que Deus extermine esse povo. Os inimigos. Porque o amigo traidor, ele não fala isso, gente. O que deixa mais em evidência ainda que esse amigo traidor é o seu próprio filho. E aí, na verdade, o que a gente pede? Ao invés de pedir para os inimigos serem lançados na cova, a gente pede assim, ó: tenha compaixão deles, Senhor, para que eles possam arrepender. Converte, Senhor, o coração deles. E aí, ele continua: esses homens, eles são sanguinários, eles são fraudulentos, eles não chegarão à metade dos seus dias. Pessoas sanguinárias, fraudulentas, maldosas, injustas, elas não chegarão à metade dos seus dias se Deus não tiver compaixão delas. Se Deus não converter o coração delas. E a gente não vai desejar esse mal para elas. A gente vai justamente pedir para que Deus converta o coração delas. E aí ele continua: eu, Davi, todavia, o que eu faço? Confio em Deus. No meio de tudo isso aqui, Davi podia estar simplesmente falando assim: Deus, o Senhor me abandonou de vez agora. Não, ele entende o seguinte: tá lascado mesmo, né, Deus? Mas eu tô aqui falando com o Senhor me ajuda. Então, Davi demonstra sua fidelidade, seja o que for, ele continua ali, firme e forte em Deus. Aí, então, ele fala: confiarei em ti. Confiarei meu coração em ti, que é quem guarda meu coração. E eu sei que eu estou guardado no teu amor, Senhor. E eu vou perdoar todo aquele que tenha mal contra mim. E o Senhor é quem vai me guardar do perverso pelo caminho. E não vai me deixar ser corrompido. É o Senhor que vai me guardar. O Senhor é que é a minha fortaleza, o meu refúgio. Tá, e aí, terminando aqui o Salmo, que eu tinha feito aqui uma observação, é que no versículo 2 ele fala assim, ó: atende-me e responde-me, ó Deus. E em oração, gente, existe promessas de Deus te atender, de Deus te responder em oração, de Deus te purificar, de Deus te consolar, de Deus te guardar, de Deus te guiar, de Deus te livrar, de Deus te responder e te provar. Então, na própria Bíblia existe oração, na oração existe essa promessa de purificação, consolação, de ser guardado, de ser guiado, livrado, respondido e provado. É só porque isso aqui estava na minha Bíblia, que é uma Bíblia de estudo, né? Eu sempre gosto de passar para vocês essas observações que estão aqui. Então, esse foi o Salmo 55. Ai, gente, quem nunca foi traído, né? Quem nunca foi traído, que atire a primeira pedra. Quase que assim. E realmente, assim, passando um pouco pra... A gente pensa, às vezes, em traição só em termos de relacionamento amoroso, né? Mas traição é uma pessoa que te trai com pouco, ela te trai com muito. Às vezes você tem uma traição assim, igual foi Deus te livre de uma traição igual essa de Davi, né? Que foi traído pelo próprio filho. Mas pode acontecer, infelizmente pode acontecer. Por conta de poder, por conta de dinheiro. As pessoas passam umas às outras para trás. Na minha profissão, como advogada, misericórdia. Só Deus na causa, gente. Só Deus na causa. Porque
o meu coração, ele fica muito angustiado de ver até que ponto vai a perversidade humana, sabe? E estudar a Bíblia tem me feito muito bem nesse quesito de traição, do que o homem é capaz por ganância, por dinheiro, por poder, contra os próprios familiares até. A Bíblia tem me ajudado muito a entender que nem tudo tá perdido, porque vem perdido já tem muito tempo, sabe? A Bíblia, ela me consola, porque quando você vê as histórias que existiam naquele contexto e que você pensa assim, não, mas agora nós somos tão civilizados e tudo isso acontece, a sensação que eu tenho é que não, hoje até que tá legal, tá mais brando, sabe? As pessoas estão cada vez mais conscientes, graças a Deus, assim, parece que perto do que existia daquele contexto, tá leve, tá suave. E aí eu fico um pouco menos angustiada. E o que mais me deixa em esperança, tá dando pra vocês verem minha sobrancelha pulando? Nossa, que agonia desse trem. O que mais me deixa em esperança mesmo é perceber o mover de Deus nas histórias. Embora sim aconteça coisas absurdas, Deus está no controle. Não está no controle da sua história, mas está no controle das histórias. Isso fez uma diferença total na minha mente, sabe? Porque ele acaba que nos dando essa liberdade de agir, nós temos essa liberdade para agir na história, individualmente, mas ele, no nível contexto, no contexto coletivo, ele tem o controle soberano de todas as histórias, mas não individualizado. E aí, a história traçada na vida de Davi, o desembocar da vida de Davi, no meio de tantas outras histórias, era trazer a figura de Cristo, né? Não só isso, Davi trouxe muitas histórias, muito ensinamento pra gente. Olha, esse salmo aqui é de Davi. E no final das contas, qual foi a postura de Davi? Olha, Deus, no meio de tantos inimigos, eu já tô suportando, normal, porque eu já tive um monte de inimigo mesmo. Mas daí suportar a traição de um amigo, isso dói muito. Isso dói muito. E a minha vontade é de sumir. Gente, Davi aqui se mostra tão humano, né? Porque ele sabia? Ele não é um herói da Bíblia, não. Ele não é um super-homem da Bíblia, não. Ele se mostra tão frágil, tão humano nesse momento. Ele se mostra para Deus. Eu choro. Eu choro agora, Senhor. Eu imploro pelo teu socorro frente a essa traição. Porque é isso que acontece. A gente é frágil. A gente é muito frágil. E nesse momento a gente fica atordoado, desacreditado, decepcionado, frustrado com tudo que acontece ao nosso redor. A gente começa a desacreditar de todos, né? Quando você é traído, você fica, meu Deus, se eu fui traído por um amigo, o que tá mais pra vir nessa minha vida, né? Tá, mas deixa eu parar de ficar conversando demais. Esse Salmo 55, ele então quis nos mostrar que Deus, ele está presente em toda e qualquer circunstância. Deus, ele não está ali só presente quando você está louvando ele na igreja, quando você está alegre. Deus não está presente na sua vida apenas quando está tudo ok. Quando está tudo ruim, ele está também. Sabe, porque às vezes a gente tem uma sensação de que existe coisa pequena e coisa grande para Deus. Não, gente, para Deus é uma coisa só. Nossa, isso me foi tão libertador, porque às vezes a gente pensa assim, mas eu não vou pedir isso para Deus. Calma aí, você tá achando que isso é muito ou é pouco para Deus? Nada é impossível, nada é grande, nada é pequeno, nada é mensurável em medidas para Deus. Para Deus é tudo uma coisa só. Então, para você, o que pode parecer muito, para Deus é normal. Para você, o que pode parecer pouco, para Deus é normal. Ele não, essa mensuração de quantidade, de mais, de menos,
de algo muito bom ou de algo muito triste, é para nós, como humanos, limitados, imperfeitos, que ficamos colocando nome em tudo, que ficamos mensurando tudo. Deus não fica olhando esses detalhes, essas nuances. Se algo é pouco, se algo é muito, se algo é demais. Então, às vezes a pessoa pensa, mas eu tô com uma dor de dente. Eu não vou pedir para Deus vir curar uma dor de dente, porque Ele já me curou um câncer. Para Deus, um câncer e a sua dor de dente é a mesma coisa. Para Deus não existe essa mensuração do que é macro, do que é mínimo de problema na sua vida. Então, se para você uma dor de dente está sendo o fim do mundo, você pode falar com Deus. Mas se para você um câncer é o fim do mundo, você deve falar com Deus. Então, é porque às vezes a gente tem a tendência de achar que a gente só tem que falar para Deus quando a coisa for impossível pra gente. Não! Fala sempre com Deus. Fala sempre com Deus. Em toda e qualquer circunstância. Davi aqui fala que falava com Deus de manhã, de tarde e de noite. Fique sempre conectado com Deus. Chame Deus para toda e qualquer circunstância da sua vida. Porque Ele quer estar presente na sua vida em toda e qualquer circunstância. Agradável ou ruim, grande ou pequena. Porque para Ele não faz diferença. Ele só quer estar na sua vida. Entendeu? Ele só quer estar ali o tempo inteiro te ajudando. Só que Ele não é intrometido. Ele quer que você o chame para a sua vida. Eu estou à porta e bato. Se você deixar eu entrar, eu quero entrar na sua vida. E aí continua. Existem momentos difíceis, momentos de experiências difíceis, como quando, por exemplo, você é traído. E justamente muito mais difícil quando você é traído por pessoas pelas quais você tinha plena confiança, fica bem mais complicado. Essa pessoa vai ali e te apunhala pelas costas. Você, às vezes, colocava a mão no fogo por essa pessoa e ela vai. Você confiava de olhos fechados, a gente fala isso às vezes. E ela vai e te apunhala pelas costas. Então isso te dá tanta repulsa. E Davi já estava sendo muito perseguido, já tinha um monte de inimigo perseguindo ele. Ele já estava com aquele medão porque estava sendo perseguido e ameaçado de morte. Agora ainda passa por essa traição de forma particular pelo seu filho. E talvez você imagine, Deus não está próximo de mim numa circunstância dessa. Mas não, Ele está próximo de você em toda e qualquer circunstância. E aí vamos então agora para as perguntas, senão não dá tempo. A primeira pergunta do pastor Luiz Saião é: todos nós estamos sujeitos à traição? Eu já respondi. Traição é como consórcio. Um dia ou outro você será contemplado. Aí aqui, ou será que Deus permite que só alguns passem por isso? Na verdade, como eu acabei de dizer, é como consórcio. E Deus ele não... A gente acaba que recebendo muito daquilo que a gente plantou, mas às vezes não é. Porque a traição, por exemplo, muitas das vezes você não plantou. Por isso que uma vez eu ouvi falar assim, a traição ela não é problema seu, é problema de quem traiu. E de fato a traição ela não é problema seu, é problema de quem traiu. O mau caráter, quem está plantando e colhendo o mal é a pessoa que está fazendo. Você em si não, você é só uma vítima dessa história. E aqui o pastor Luiz falou assim, será que Deus de repente poupa os fracos e só os fortes é que passam por situações complicadas na vida? Bom dia, Roberto. A questão, gente, é que não existe pessoa forte. Não existe pessoa forte. Todos nós somos fragilizados, frágeis, humanos frágeis. E nós temos momentos de mais fraqueza ainda, e nós temos momentos de força. Não é que a gente é forte o tempo todo. E aí aqui ele explica até sobre Elias. O profeta Elias, ele orou,
desceu fogo dos céus, ele enfrentou 450 profetas de Baal, né, que adoravam outros deuses. Então ele foi foda, né? Ele fez tudo isso e depois o que ele fez? Ele fugiu e estava pedindo para morrer. Então, o que a gente faz? Quando a gente olha para a vida de Elias, a gente pensa assim, calma aí, Elias aqui, ele estava pedindo sem nenhuma razão. A vida não, ele falava que a vida dele não tinha mais razão de ser e pediu a Deus a morte. Então Elias era forte ou Elias era fraco? Porque teve uma hora que ele foi de frente com 450 profetas de Baal, né? Que estavam contra Deus. E logo em seguida, ele quer morrer. Ah, a vida não tem sentido. Parece um bipolar? Não. Elias é forte ou é fraco? Elias é forte ou é fraco? Elias é fragilizado. Você é frágil. Frágil é diferente de forte e fraco. Você é frágil e tem um polo forte e um polo fraco. Tem hora que você é forte, tem hora que você é fraco. E é normal que seja assim. Por que a gente se cobra tanto? Por que a gente quer ser o tempo inteiro forte? Ou por que às vezes a gente quer ser o tempo inteiro fraco, um derrotado? É normal meu esposo até fala uma coisa que eu acho interessante. A vida é como se fosse uma montanha russa. É normal que uma hora você esteja aqui forte, é normal que uma hora você esteja aqui fraco. Ela tem essa oscilação. E aqui, o equilíbrio, o tempo inteiro, é que você é frágil. O equilíbrio aqui, essa linha que passa aqui o tempo inteiro, é que você é frágil. E você ora é forte, e você ora é fraco. E você ora é forte, e você ora é fraco. E isso é normal. É o que a Bíblia está nos dizendo. Davi se mostrava fraco na hora que os inimigos estavam vindo com tudo para cima dele. Em determinado momento ele ia para a batalha e guerreava. Ele era forte. E de repente ele estava de novo choramingando para Deus, que não aguentava mais. E de repente ele estava na batalha de novo. É estar sempre em movimento, mas uma hora você vai ser forte, uma hora você vai ser fraco, e isso é normal. Não queira ser forte o tempo inteiro, nem seja fraco o tempo inteiro. Continue em movimento. Aí, aqui fala o seguinte: todos nós, como humanos, somos fracos. Existem momentos de maior fraqueza e existem momentos de maior fortaleza. E a bondade, a misericórdia de Deus, ela permite, preste sempre atenção nessa palavra, que às vezes nós passamos por momentos mais difíceis, em circunstâncias que nós iremos conseguir suportar. Então, por exemplo, você vai ter que passar por uma situação difícil, mas agora Deus está vendo que você não vai dar conta. Então, Ele meio que permite que o negócio venha um pouco mais para frente, para você estar mais fortalecido. E isso é inevitável que aquela situação venha, mas agora não é o momento para ela. Então, Ele permite que determinadas circunstâncias venham quando você está mais fortalecido para suportar. Mas isso acontece na bondade de Deus, na misericórdia de Deus. Algumas pessoas parecem mais fortes, a gente tem essa sensação às vezes, porque elas passaram por mais experiências. Mais experiências em momentos de fraqueza que as fortaleceram, que as fizeram enraizar, fez com que elas criassem raízes. Hoje ela parece uma árvore frondosa. Quem olha, vê toda aquela estrutura, mas não viu a quantidade de feridas que foram ocasionadas ali na terra, para aquelas raízes se expandirem. Dói. Criar raízes dói. Não existe remédio contra a traição, não existe remédio contra a decepção, contra a frustração. Todas essas dificuldades vêm. A diferença é você estar enraizado em Deus. Se você estiver fortalecido, enraizado em Deus, pode vir a bagaça que for, pode vir a traição que for, não é isso que vai te levar, não.
Você está fortalecido em Deus. E o problema da traição nunca foi com você. Você não está colhendo nada que você plantou, porque muitas das vezes não. Muitas das vezes você só foi gente boa. O próprio Jesus Cristo foi traído por Judas. E vocês acham que Jesus estava colhendo algo que ele plantou por Judas ser daquele jeito? Não. Então o problema do traidor, o problema da traição não é seu. O problema da traição é de quem traiu. É essa pessoa que tem mau caráter, é essa pessoa que planta o mal e vai colher o mal. E nós devemos pedir apenas para Deus converter esse coração, apenas para Deus ter misericórdia, bondade para com essa pessoa, para que ela não se estrupique cada vez mais na vida, porque provavelmente é essa a tendência, mas nós aprendemos que nós devemos amar. E amar é decisão. Amar aquelas pessoas que nos apunhalaram pelas costas. E aí vamos continuar. A segunda pergunta fala assim, ó. Podemos fazer um paralelo entre o Salmo 55 e Judas, o traidor? Sim, podemos. Paralelo, tá? Paralelo não quer dizer que tenha sido. O Salmo ele não foi escrito depois que Jesus foi traído, mas dá pra gente fazer um paralelo sim, porque Davi aqui foi traído pelo seu próprio filho, ao que tudo indica, né? A Bíblia não tem essa ênfase, certeza de que foi isso. Mas Davi foi traído por alguém bem próximo, alguém que ele tinha amizade. Inclusive ele fala que era um amigo mais chegado, né? Então era uma amizade real, né? E da mesma forma que Davi foi traído, Jesus também foi traído por uma pessoa muito próxima, por um amigo. Então, o rei Davi foi traído e o rei messiânico Jesus também foi traído. E você acha que não pode ser traído. E você acha que não suporta uma traição. O fato é que Jesus veio para essa terra. Ele se fez homem, embora fosse Deus. Mas ele sentiu tudo na carne. Ele sentiu o que é ser traído. Jesus chorou. Ele sentiu as dores de uma traição. Então ninguém melhor do que Jesus para saber o que é passar por uma traição que o levou à morte. Então, quando você passar por algo parecido, quando você sofrer, quando você passar por uma traição, ninguém melhor do que correr para o colo daquele que também passou por algo parecido. Correr para o colo de Jesus. Jesus se fez homem, aqui fala, Jesus foi traído. Então ele também entende o que é traição. Ele em tudo foi tentado, gente. Ele passou pelas experiências mais difíceis, porque ele era Deus homem, Deus encarnado no meio de nós. E qual é a grande questão? O próprio Filho de Deus passou por traição profunda. Não foi uma traiçãozinha qualquer, uma traição que o levou à morte. E isso não é para nos deixar mal. E isso é muito pelo contrário, é para nos ajudar a enfrentar a nossa dor e encontrar misericórdia em Jesus, porque Ele sabe muito bem aquilo que a gente passa quando a gente está no meio de uma traição, entendeu? E aí, a terceira pergunta fala assim, ó, a traição, ela é tão devastadora assim, chegando a ponto de acabar de vez com o ânimo de uma pessoa? A traição, gente, ela é sim uma das experiências mais devastadoras. Por quê? Aqui até tem uma explicação assim, ó. Desde criança, nós nos desenvolvemos para ser sociáveis. Nos desenvolvemos acreditando no pai, na mãe, nos irmãos, que a gente não deve conversar com estranhos, que a gente deve conversar só com as pessoas mais próximas.
que a gente deve ter critério para ter amigos. Então a gente aprende tudo isso, a gente cresce aprendendo a diferenciar o que é um amigo, o que é uma pessoa estranha. Isso é algo comum na nossa constelação de relações e está fundamentado sempre num nível de confiança. Então, quando você é traído por uma pessoa pela qual você confia, é algo que você não está esperando, é algo que você foi criado a vida inteira para confiar, não para ser traído. A gente não foi criado para ser traído, né? Com essa expectativa da traição, nem com essa intenção de ser traído. Como é algo que nos pega muito de surpresa, isso abala muito a nossa compreensão, isso abala tudo que a gente aprendeu desde que era criança. Então a gente não sabe mais nem quem a gente é, isso faz a gente perder o rumo. Tanto que Davi queria ter asas para voar e sumir, nunca mais voltar. Ele entra em angústia, ele entra em depressão e parece que nada mais vai voltar ao normal. Você tem uma sensação de ter fechado tudo ao seu redor. A ferida dói pra caramba. Mas aí o que Davi explica é que ela dói, é uma ferida, mas que ela cicatriza. Ela cicatriza, ela se recupera, que você tem que se entregar em Deus. E uma coisa que eu achei bem interessante aqui foi a oscilação. Davi, ele oscila, tem hora que ele tá bem, tem hora que ele tá mal, tem hora que ele tá bem, tem hora que ele tá mal. E você também é assim, quando você passa por uma situação difícil, tem hora que você tá forte, tem hora que você tá fraco, tem hora que você tá bem, tem hora que você tá mal. E isso é normal. A Bíblia faz questão de nos mostrar isso como de fato é algo normal e faz parte do processo de cicatrização. Você não vai conseguir manter um ritmo o tempo inteiro de que eu estou bem, estou legal, tarará, tá tudo certo. Não, a Gleide ontem falou isso. Ela encarou o câncer como algo que de fato ela sabia que era ruim, mas ela decidiu encarar alegre, mas tinha hora que ela chorava. Então é normal. Eu decidi ser positiva, mas tem hora que eu tô triste. Eu estou mais alegre, eu estou sempre mais positivo, mas é normal que tenha hora que eu esteja triste. É normal, é natural, é humano, né? E a quarta pergunta é: dá para identificar esse traidor? Como descobrir? O versículo 14 sugere que ele era bem religioso e ia à casa de Deus. Dá pra gente descobrir quem era esse traidor aqui da Bíblia? Nós não temos certeza. Como eu disse para vocês, os estudos sugerem, né, os mais estudiosos da Bíblia, que seja Absalão, seu próprio filho, o próprio filho de Davi, né, que teria o traído. A gente percebe isso pelo tom emocional. Ele fala que não foi qualquer amigo, que era um amigo chegado. E ele não pede hora nenhuma a destruição desse amigo, o que fortalece a ideia de que seja de fato seu filho. E aí Gleide até disse aqui, ó, quando me sinto mais fraca, sinto Deus me carregando. É isso. A gente vê os passos só de Deus na areia, porque ele tá te carregando. Não temos uma fórmula, gente, segura de identificar um traidor, infelizmente. Então, isso mostra o quanto somos frágeis, porque a gente não tem nada que nos assegure de saber quem é o traidor nas nossas vidas. Mas o que a gente percebe é que o domínio, o poder é o que mais ameaça as amizades. Aqui nesse caso, se de fato é o filho de Davi, se é de fato Absalão que o traiu, ele queria o poder do pai. E ele pouco se ligou, ele pouco levou em consideração o fato de ser o próprio pai. Então, como que a gente faz para prestar atenção no traidor? Vendo como ele já age com você nas mínimas coisas. Se uma pessoa já tem uma atitude contraditória com você em pequenas coisas, quanto mais em muitas, em coisas maiores. Então, a gente tem que ficar atento aos detalhes.
para saber se a pessoa de fato é confiável ou não. Porque às vezes você empresta 50 reais para um amigo seu e por conta de 50 reais esse camarada foge de você como se estivesse fugindo da assombração e começa a falar mal de você. Você acredita que se fosse uma situação maior ele não estaria te traindo muito mais? Então assim, você tem que levar sempre muito em consideração as mínimas coisas para saber se a pessoa de fato é seu amigo ou não, se é confiável ou não, se pode te trair ou não. Aí você já fica mais esperto, fica ligado. Tá, então agora vamos para a conclusão com o pastor Luiz Saião. Muitas vezes, o que você precisa? Davi aqui fala que queria fugir, que queria ir para o deserto, que queria um tempo, porque ele estava mal mesmo. Então, o que você precisa? De um tempo. E não tem nada errado com isso, de você precisar de um tempo. O salmista, ele está atordoado pelo sofrimento de ter sido traído por um amigo chegado, que pode provavelmente ser seu próprio filho. E como nós nos recuperamos numa situação dessa? A grande lição é: você precisa de um tempo. Observa que o salmista, ele ora, ele fica em oração, ele clama a Deus, é intimidade com Deus, é você e Deus. Ele mostra que a sua oração é constante, dia, tarde e noite. E ele chora, e é normal você chorar, é normal você chorar, é normal você sofrer. Aceita isso, porque às vezes a gente sofre por sofrer. É normal, aqui está dizendo que é normal. E aí, além dele sofrer, pôr para fora, o chorar, o fluir, essas lágrimas vai te purificar. Ele pede para que Deus ouça a sua voz, e Deus ouve a sua voz. E ele continua orando, e ele continua chorando, e você pode chorar, mas você só não pode esquecer que Deus vai ouvir a sua voz. Deus vai ouvir a sua voz. Deus está com você e você só precisa de um tempo. Você e Deus. Quando você passar por esse momento de traição, que consequentemente te leva a essa situação de decepção e frustração. Gente, então foi esse o nosso estudo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Nós encerramos aqui o estudo do Salmo 55 e nós encerramos por um tempo o estudo de Salmos. Hoje eu agradeço aí a todos que estiveram conosco até este momento. E na semana que vem nós vamos começar a estudar os evangelhos, né, na Bíblia. Eu acredito que será algo do tipo mais prático para vocês. Se você conhece alguém que já foi traído, marca essa pessoa aí nessa live de hoje, nos comentários, encaminha aí essa live para essas pessoas e que vocês possam fazer um excepcional dia e vai cuidar da sua vida, mas cuide sempre da sua vida com Deus junto.